Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Leitura coletiva. Jovens, PJCS e jovem RGV. Por favor, jovem PJC, ao trabalho. José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Ziba, que eram mulheres do seu pai. E José contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles, e por isso tinham ódio dele e era grosseiro quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficavam com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até o pasto que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga a notícia. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem ouviu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e o achou em Dotã. Eles viram que José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem um sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo em um poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos deles. Quando Rúben viu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derrame sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui do deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejavam salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco.
e sentaram-se para comer. De repente, viram que o passava uma caravana de ismaelitas, que vinham de Gileade e iam para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matamos o nosso irmão e depois escondemos a sua morte? Em vez de matamos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Siga, jovem abençoado. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram quando alguns negociantes medianistas passavam por ali. Os irmãos de Jacó tiraram do poço. Os irmãos de José tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram o cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou a sua roupa e vestiu a roupa de luto. Durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuo de luto por seu filho, José. Enquanto isso, os medianistas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Muito obrigado.